Gostaria de saber se no texto de Jeremias 38, 24 a 28, o profeta Jeremias mentiu. E se sim, se ele realmente mentiu, ele podia fazer isso? E a gente amplia essa questão da mentira, né, professor? Porque eu acho que hoje é muito comum a gente, às vezes, fazer uma mentirinha, às vezes falar alguma coisa para ter um benefício próprio ou para esconder alguma coisa que possa trazer grandes prejuízos, enfim. Afinal de contas, professor, a mentira é um pecado? A mentira, segundo a Bíblia, é um pecado, mas nós precisamos reconhecer, primeiramente, que a nossa natureza é limitada, pecaminosa e que, infelizmente, nem todas as pessoas estão preparadas para saberem toda a verdade. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos diferenciar entre ocultar parte de uma verdade de uma mentira, que é uma distorção da verdade. Óbvio que o ideal para Deus é que nem mesmo as verdades fossem ocultadas. Mas há situações extremas em que dizer toda a verdade para alguém pode ser mais prejudicial do que benéfico se a pessoa não está preparada para aquilo. Vou dar um exemplo. Este caso de Jeremias é o típico caso da ocultação parcial da verdade. Jeremias estava falando com Zedequias. Zedequias era um homem fraco. Zedequias não conseguia proteger Jeremias e, ao mesmo tempo, enfrentar os líderes políticos dele. Então, o que acontecia? Jeremias conta para Zedequias que Deus revelou para ele que Jerusalém seria invadida pelo exército babilônico. Os políticos, os líderes políticos que governavam com Zedequias eram tão ímpios que, se eles soubessem desta profecia pela boca de Jeremias, eles iriam matar Jeremias porque eles já não gostavam de Jeremias. Então, o que Zedequias fez? Zedequias, por ser uma pessoa fraca, não é? Ele pediu para Jeremias ocultar parte da conversa deles, não é? Falar realmente um aspecto e não contar o outro aspecto, que seria a invasão. Eles não imaginavam, eles não acreditavam no profeta. Então, se o profeta ali não oculta essa parte da verdade para eles, eles não estavam preparados para recebê-la. Eles iam fazer o quê? Matar Jeremias. Foi o ideal que Jeremias fez? Não foi. Mas foi dos males o menor, porque Jeremias ao menos não distorceu a verdade. Ele contou parte do diálogo e não contou tudo. E nós devemos pensar também, amigo telespectador, não há nada na Bíblia que mostre-nos que um profeta, quando recebe uma inspiração de Deus, ele se torna perfeito, ele deixa de ser pecador. Ele é uma pessoa limitada, ele estava com medo. Se você ler no contexto de Jeremias 38, Jeremias estava com medo de contar isso até para Zedequias, de medo que Zedequias matasse ele. Então é mais do que natural. Qual de nós que não vamos ter medo de perder a vida? E muitas vezes fazemos aquilo que não é o ideal para Deus, mas numa circunstância pecaminosa, infelizmente, acabamos escolhendo dos males o menor. Tá bom? Então, não podemos colocar o ocultamento de parte da informação como sendo da mesma gravidade que uma distorção da mentira. Então são coisas diferentes. É o ideal para Deus? Não. Mas no mundo de pecado, Deus nem espera muito do ser humano nesse sentido, até porque é Deus quem tem que ir transformando o ser humano. Agora, o mais perigoso não é ocultar uma verdade, parte, na verdade, de uma verdade, de pessoas ímpias que não estão preparadas para lidarem com toda a verdade. O mais grave é a mentira, é a distorção da verdade, especialmente quando essa distorção vem acompanhada, quando vem misturada com a mentira, com a verdade. Isso é o mais perigoso. Uma mentira, que é uma distorção da verdade, acompanhada de conceitos verdadeiros, ou seja, misturada com a verdade, esta sim é a mais perigosa, esta sim é diabólica. Porque nós vemos em Gênesis capítulo 3
que foi exatamente isto que Satanás fez. Deus havia dito para Adão e Eva o seguinte, que a imortalidade deles, né, era condicional, tinha uma condição, obediência a Deus. Porque a partir do momento que eles desobedecessem a Deus, eles se afastariam da fonte de vida que é Deus, e aí se tornariam mortais. E em Gênesis 2, 16 e 17, Deus havia advertido Adão e Eva, filhos, olha, eu tenho tudo isso aqui para vocês, eu quero dar a imortalidade para vocês, tenho o paraíso, tudo. Agora, se vocês um dia comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu estou ordenando não comer, vocês vão morrer. Então Deus deixou uma mensagem bem clara, não é? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal traria o quê? Um afastamento deles de Deus, que é a fonte de vida, e eles morreriam. E olha o que Satanás fez, ó. Aqui que é o perigo, ele misturou a verdade com a mentira. Ele distorceu a verdade. Ele não ocultou, por exemplo, como fez Jeremias, mas ele distorceu totalmente a verdade para afastar as pessoas de Deus. E aí, diz no verso 1 de Gênesis 3, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Veja, Deus não disse isso. Deus disse para não comer da árvore do bem e do mal, não é? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Veja, aqui é uma mescla perfeita, diríamos assim, da verdade com a mentira. Primeiro, quando Satanás diz que eles não morreriam, ele estava dizendo em parte a verdade e em parte mentira. Em parte verdade porque eles não morreram instantaneamente quando comeram do fruto. Mas em outra parte era mentira, porque ele estava insinuando aqui que eles seriam imortais, mesmo mentindo. E por quê? Porque se eles comessem do fruto, eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, eles adquiririam um conhecimento igual ao de Deus. E aí seriam imortais, seriam deuses. Então você percebeu? Ele misturou as palavras verdadeiras de Deus com as palavras mentirosas dele. E aí ele cria uma mentira terrível, que é o seguinte, se você desobedecer a Deus, você será imortal do mesmo jeito. Então isso é uma distorção total da verdade. E é por isso que em João 8,44, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Se o diabo é o pai da mentira, amigo telespectador e ouvinte, isso significa que quando você mente, quando você distorce a verdade, né, quando você muda a verdade, você está sendo um filho do diabo. Quando você ensina os seus filhos a mentirem, mesmo a usarem pequenas mentiras, pequenas distorções da verdade, você está acostumando os seus filhos a serem mentirosos e está ensinando-os a se familiarizarem com o caráter daquele que é o pai da mentira, que é o diabo. Nós precisamos ter muito cuidado com a mentira, porque aparentemente ela pode trazer um benefício, mas ela traz mais danos do que benefícios. Afinal, o originador dela é Satanás. E a Bíblia tem uma advertência muito grande para nós em relação a isso, e aí eu finalizo com esse texto. A Bíblia diz que quem ser mentiroso, quem for uma pessoa que distorce a verdade, que muda a verdade, esta pessoa estará fora do reino dos céus. Apocalipse, capítulo 22, verso 15, diz assim, do lado de fora da cidade, da Nova Jerusalém, da cidade celestial, ficam os cães, que são aqui nesse contexto os falsos profetas, né? Os feiticeiros, os sexualmente impuros,
os assassinos, os adoradores de ídolos e todos os que gostam de praticar a mentira. A mentira nos tirará do reino dos céus, porque ela é uma transgressão do decálogo. E um dos mandamentos do decálogo diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A mentira é um falso testemunho, é uma distorção da verdade. E se você quiser aprender a falar a verdade nos seus negócios, nas suas transações financeiras, nos seus relacionamentos, você precisa ter um contato muito íntimo com a fonte de verdade que é a Bíblia. João 17,17 diz assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando mantemos contato com a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos santificar, vai nos transformar para sermos pessoas mais verdadeiras. E aqui eu quero ampliar um pouquinho mais e dizer uma coisa para você. Você pode ser verdadeiro, verdadeira com as outras pessoas, e Deus louva muito isso, Deus elogia muito isso. Mas também tem pessoas que, mesmo sendo verdadeiras com os outros, são mentirosas para elas mesmas. Em que sentido? Quando a pessoa mascara os seus conflitos internos, mascara os seus problemas emocionais, mascara as suas carências afetivas, mascara a sua arrogância, mascara o seu orgulho e não aprende a dizer a verdade sobre ela mesma para ela receber a cura. É quando você fica apontando muitos erros dos outros. Ah, aquele fulano é isso, aquilo é aquilo, aquilo faz outro. Como se você não tivesse nenhum problema, você está sendo um mentiroso emocional, diríamos assim. Você está ocultando, na verdade, está distorcendo as verdades sobre você mesmo. Quando você fica falando mal de alguém que é fofoqueiro, muitas vezes você é fofoqueiro. Só que você não reconhece o seu problema e você joga para o outro. Deus também não se agrada desse tipo de mentira. Você é uma pessoa arrogante, né? Fica falando mal dos outros, mas para esconder a sua arrogância e a sua prepotência, você está mentindo para você mesmo. Então, você também tem que aprender a falar a verdade para você. Dizer assim no seu diálogo pessoal: olha, realmente eu sou um mentiroso, infelizmente eu sou um linguarudo, infelizmente eu sou um promíscuo e fico falando mal do adultério dos outros, mas eu também tenho os meus problemas com isso. Então, Senhor, já que eu sou tudo isso, agora eu quero ir à sua palavra e quero que a leitura da sua palavra me santifique, me transforme. Então a mentira é muito mais ampla do que podemos imaginar, porque é muito fácil apontarmos as mentiras que os outros dizem, mas as mentiras que nós dizemos a respeito de nós mesmos, muitas vezes nós ocultamos. Então, não existe cura sem que a pessoa bata de frente com a verdade. E não existe cura pessoal, não existe autoconhecimento, não existe saúde emocional se não batermos de frente com as nossas verdades, não reconhecermos as nossas mentiras, para que o Senhor nos transforme com a sua fonte de verdade, que é a Bíblia. Se você gostou desse vídeo, entre aqui no endereço do Na Mira da Verdade e inscreva-se no canal. Vai ser uma satisfação saber que você está acompanhando não apenas o meu canal, mas também o canal do Na Mira da Verdade, tá bom? Um grande abraço.